O vídeo de hoje vai tratar sobre como se atribuir um responsável para cada tarefa na EAP que a gente já colocou no GOP Web nos vídeos anteriores. A gente colocou a EAP, cadastrou o termo de abertura, implementou a questão do cronograma também, e hoje a gente vai aprender como atribuir os responsáveis para cada atividade, caso o gerente não seja o responsável por determinada atividade. Então hoje a gente vai começar aqui do próprio login no GP Web, tá? Então o nosso site de login é gestão.cbm.df.gov.br. Geralmente no login a gente coloca o CPF e a senha vai ser a matrícula SIAP no primeiro acesso dos senhores, depois os senhores podem trocar. Como eu já tenho cadastrado aqui no meu computador, eu uso direto. Então vamos lá, nós vamos em projetos, lista de projetos, e vamos trabalhar novamente lá no projeto da DEALF. Então aqui, ó, do começo, para os senhores verem o filtro. Então esse projeto que eu estou procurando não está no Estado Maior Geral, então eu tenho que subir para COGER. Se eu tiver no COGER, esse elemento aqui tiver não incluir subordinados aqui riscado, então ele vai incluir todo mundo que eu colocar embaixo. Então o nome do projeto tem DEALF. Então simplesmente eu coloco DEALF e aí executar plano de ação de gestão de riscos do DEALF. Ok? Então eu já consegui localizar o meu projeto pelo próprio COGER, porque ele está dentro do COGER, ele está lá no DEALF. Então aqui, ó, no resumo das tarefas a gente tem os grandes marcos, a gente já fez o detalhamento do projeto, os detalhes do projeto. Agora o que a gente precisa? Dentro de cada tarefa, a gente já estabeleceu a questão do cronograma, só que a gente ainda não fez report. Então a gente vai ver aqui o seguinte, ó, então todas as tarefas estão inicialmente com o nome Tenente Coronel Cláudio da Fonseca Franco, no caso Luiz Cláudio. Mas aqui ele puxa o nome do GCOP, então os senhores vão perceber também que tem essa alteraçãozinha aí de, às vezes o nome que os senhores estão habituados ou o nome de guerra não aparece aqui, por mais que a gente coloque na hora do cadastramento. Quando ele faz a atualização lá no GCOP, ele puxa como está lançado no GCOP. Então, Cláudio da Fonseca Franco. Esse aqui eu coloquei já para teste, o Coronel Pereira, nessa atividade, em função do que ele me passou lá na tabelinha. E esse aqui é um outro teste que eu incluí um elemento fictício aqui, que é o primeiro sargento responsável. Então, como é que eu vou fazer essas alterações? Então, eu vou partir aqui, ó, desse terceiro item aqui, porque aqui em cima, realmente, essa parte de comunicação e consulta, publicação em BG, serei eu que vou fazer o report. Essa questão já aconteceu, tá? Então no vídeo do report eu vou mostrar fazendo o report aqui e a questão do vermelho passando para verde, porque isso já aconteceu. Então aqui a gente está faltando fazer o report, tá? Mas como a gente está em construção aqui, a gente vai reportar logo após a construção. Então vamos lá. Memorando para DIOF. Então quem vai ser o responsável disso aqui? Memorando para DIOF. Aqui, ó, enviar memorandos, né? Memorandos de off, também é o Coronel Pereira, que também vai ser lá no dia 21 que a gente marcou. Então a gente clica na tarefa. E aí a gente vai, ó, aqui a gente tem detalhes da tarefa. A gente vai em ação, editar tarefa. E na edição da tarefa, eu vou colocar como responsável aqui, em vez do Tenente Coronel Luiz Cláudio, que foi quem cadastrou, eu vou ter que subir. Ok? Aliás, eu já estava no DEALF, então eu não preciso subir. Então eu vou direto no Coronel Pereira. Ó. Ficou mais fácil para a gente. Então, Pereira eu não esqueço de salvar. Ok? Então a gente vai fazer isso para todos. Então, ó, ver, para eu voltar lá para o projeto, ver projeto. E aí eu volto para minha listinha. E aqui já está Coronel Pereira. Então, nessa fase aqui de registro e relato, ação, editar tarefa, mesma coisa, ó, Coronel Pereira, ok? E não esquecer de salvar. De novo, para retornar, ver projetos, e aí aqui embaixo a gente tem as tarefas, e aí a gente já vai estar editado aqui, ó, registro e relato, Coronel Pereira, ok?
Aqui também eu posso consertar, ó, enviar memorando para os setores. Aqui já não vai ser eu, vou estar só nessas duas primeiras aqui, que é até a publicação do TAP. Então aqui também eu vou em ação, editar tarefa, responsável. Como o filtro já está no Delphi, porque o projeto é da Delphi, eu não preciso estar procurando o usuário, tá, em outro local, porque quem vai cadastrar minha tarefa já está no setor. Então, como normalmente os projetos são do setor, os senhores não vão ter muita dificuldade de ter que ficar indo e voltando aí na nossa árvore, tá, hierárquica aí na nossa estrutura organizacional. Os senhores vão ter mais tranquilidade. Então, ver projeto. Então, lá do começo agora, ó, essas duas primeiras, Tenente Coronel Luiz Cláudio, é o responsável. Ver projeto, eu cliquei em alguma coisa aqui. Então, as duas primeiras realmente sou eu vou fazer esse reporte. E aí, daqui para baixo, Coronel Pereira. Aqui está o primeiro sargento responsável, porque a gente vai fazer um teste no momento do reporte. E aí eu continuo. Registro e relato, Tenente Coronel Pereira. Ok, registro e relato, Tenente Coronel Pereira. A gente segue com ele aqui. Vamos nas atividades. Então, cliquei na tarefa, ação, editar tarefa. Então, nós vamos fazer várias vezes aqui para os senhores realmente fixarem. Ó, Pereira Lima. Não esquece de salvar. Aí vai cair nessa tela da tarefa, de detalhes da tarefa. A gente vai em ver projeto, retorna lá embaixo e vai para a próxima atividade. Ação, editar tarefa. Novamente, clica no bonequinho aqui, já está no Delphi. Coronel Pereira, salva. Ver projeto. E aí, próxima atividade, memorando para Edicoa. Coronel Pereira, ação, editar tarefa. Já está no Delphi, a gente só vai no bonequinho. Coronel Pereira e salva. Então vamos lá, ver projeto. Ação, editar tarefa. Coronel Pereira. Agora vamos fazer um teste aqui, pessoal, para não ficar chato e não ficar monótono. Então, o projeto ele também tem essa característica de quebrar um pouco a estrutura funcional, tá? Então, existe a estrutura funcional, existe a estrutura projetizada, e aí a gente, com o projeto, a gente consegue, mesmo dentro de uma estrutura funcional e hierarquizada, atribuir atividades e tarefas para outros setores. A gente consegue transversalizar isso daí, quebrar um pouco essa estrutura verticalizada, tá? Porque dentro do projeto, determinada atividade, ela vai ser de característica, ela vai ser vocacionada a determinado setor específico, certo? Então, a gente pode, em algum momento, precisar usar recursos de outro setor. E justamente aquela publicação do termo de abertura, o comandante geral, na figura de patrocinador, quando ele assina o termo de abertura, ele está dizendo para o gerente, ó, gerente, você está... eu estou te dando poderes para você poder utilizar recursos de outros setores no desenvolvimento deste projeto, porque esse projeto é de interesse do comando. Então, a importância, né, o porquê que a gente exige tanto a publicação do termo de abertura? Porque aí o gerente está com poder para usar esses elementos de outros setores. Então, se ele, mesmo estando no Delphi aqui, ele quisesse subir e colocar, ó, essa atividade para mim lá no Estado-Maior Geral ou para outro militar do Estado-Maior Geral, ele mudaria aqui o setor, faria atualização aqui, e aí ele escolheria quem ele ia colocar aqui como responsável dessa tarefa, ok? Claro que lá no termo de abertura ele falou quem seria a equipe do projeto dele, ele falou quais eram as premissas dele, ele falou o que ele ia precisar, tá? Para desenvolver esse projeto, e o comandante autorizou ele fazer isso. Então, ele coloca esse responsável, né, batendo ali com o que ele escreveu no termo de abertura. Mas no caso aqui, a gente continua com o Coronel Pereira. Então a gente anda na árvore e filtra no Delphi e localiza o Coronel Pereira, certo? E não esquece de salvar. Então, novamente, a gente vai em ver para retornar lá para EAP, tá? Só que eu não vou em EAP, eu vou em projetos. E aí,
Até aqui a gente já colocou o Coronel Pereira, ó. Então, na fase de diagnóstico, a gente vai conferir aqui, ó. Registro e relato diagnóstico. Continua Coronel Pereira, ó. Conforme a tabelinha que ele me mandou. Então, vamos lá. Ação, editar tarefa. E aqui eu vou direto, mais fácil, para não complicar. Então, ó, salvei, ver, projeto, descemos. Eu já estou na aba tarefas. Se eu tivesse em tarefas resumo, eu não estaria vendo os responsáveis pelas atividades, só pelos grandes marcos. Então, eu tenho que estar na aba tarefas. E aí eu procuro a próxima tarefa para poder editar aqui, tirar o nome de quem lançou, que fui eu aqui que lancei. Então, editar tarefa. E aí a gente coloca Coronel Pereira. Salvar. De novo, ver, projeto. Já estamos na aba de tarefas. Aí a gente procura o próximo. Próxima tarefa. Então, cliquei em cima da atividade, ação, editar tarefa. E bonequinho, Coronel David, o Coronel Pereira e salvar. Ver, projeto. Vamos para a próxima. Ação, editar tarefa. Coronel Pereira, salvar. Ver, projeto. O próximo. Clicamos na tarefa. Ação, editar tarefa. Boneco aqui no responsável. Coronel Pereira, salvar. E aí a coisa vai se tornando mecânica, né? Ver, projeto, desce lá, mas a gente já está quase terminando aqui, já passamos da metade, ó. Cliquei na tarefa, ação, editar tarefa, clica no boneco, Tenente Coronel Pereira, salvar. Quem quiser dar uma aceleradinha aí no vídeo, tá? A gente pode fazer isso. E ó, ver, projeto. Só vai ter uma diferença aqui mais para o final. Análise e avaliação. Ação, editar. Deixa eu só conferir. Análise e avaliação se ainda é o Coronel Pereira. Diagnóstico. Análise e avaliação, Coronel Pereira. Ok, então aqui ainda é o Coronel Pereira. Coronel Pereira, salvar. Retorna em ver, projeto. Vai na próxima tarefa. Análise. Ação, editar tarefa. Coronel Pereira, salvar. Ver, projeto. Análise de mate. Ação, editar tarefa. Bonequinho no responsável, Coronel Pereira, salvar. Ver, projeto. Desceu. Cliquei na tarefa. Análise de cor. Ação. Editar tarefa. Lá no responsável bonequinho, Coronel Pereira. Não esqueça de salvar. E assim a gente segue. Projeto. E a gente vai terminar já já. Ação, editar. Coronel Pereira. Salvar. Então aqui o que a gente está fazendo? A gente está atribuindo a responsabilidade para cada atividade a um determinado recurso, né? No caso um recurso humano, e aí esse recurso que está atribuído nessa atividade, ele vai ter a possibilidade de fazer para a gente o report, passar as informações, fazer o relatório daquela atividade específica. Então o gerente ele pode realmente gerir o projeto dele, ele não precisa estar desenvolvendo todas as atividades. Então assim, fui nomeado gerente de determinado projeto.
Ok, não é eu não consigo, não tenho pessoal. Eu consigo executar, mas eu preciso dessa equipe. Só que o militar que eu preciso não é do meu setor. Ok, lá no meu TAP eu coloco a minha equipe. Se o comandante assinar aquele termo de abertura, significa que ele está aprovando que aquela equipe ali ela execute algumas atividades dentro do meu projeto. Então eu não preciso desesperar. Olha, eu estou com um projeto aqui, eu consigo fazer. Se eu tiver esses elementos, eu consigo fazer nesse tempo. Se eu não tiver essa equipe, o tempo para eu fazer esse projeto, se eu for um equipe, o tempo para eu fazer esse projeto vai ser muito maior. Ou até mesmo eu não vou ter a capacidade técnica específica, eu vou ser tecnicamente incapaz de fazer aquele projeto, a não ser que eu tenha aquela equipe. Então, se o patrocinador realmente quiser que eu faça aquele projeto, ou ele libera aquele recurso, ele me disponibiliza aquele recurso, ou vai ter que capacitar o gerente para ele fazer sozinho, só que isso vai demorar mais e de repente seja mais oneroso, tá? Então, são várias formas, né, da gente desenvolver esse projeto com a quantidade de recursos ideal, né, com a capacidade técnica ideal em um tempo menor ou sem a quantidade de recursos suficiente, necessária, com recursos reduzidos, né, que é uma realidade, infelizmente, mas eu vou ter que levar um pouco mais de tempo. Então, assim, a execução, a fase de planejamento do projeto tem que pensar justamente nisso. Se eu vou ter o meu recurso, se eu vou ter a capacitação, a especialização, aquele recurso humano especializado para aquela tarefa ou não. Então, deixa eu verificar aqui essa atividade, executar o plano de ação de gestão de riscos do DEALF. Executar, implementação. Executar o plano de ação de gestão de riscos do DEALF. Projeto. Ok, tarefa. Avaliação das medidas necessárias para... Avaliação das medidas necessárias para... Aqui ainda é o Coronel Pereira até implementação. Então, ok, a gente continua aqui. Coronel Pereira, salvar. Ver, projeto. Então, implementação. O Coronel Pereira, como gerente, ele vai supervisionar aqui a implementação, ó, a fase geral de implementação. O que eu quero dizer com isso? Que nas específicas, na implementação específica dentro de cada diretoria, ele informou que quem vai fazer vão ser os respectivos diretores. Então vamos lá, ó. Então o Coronel Pereira ainda está aqui em cima, ver projeto. E aí quando a gente chegar aqui, ó, implementação necessária para dirimir entraves, aqui ainda é o Coronel Pereira. Para dirimir Coronel Pereira. Aí quando a gente descer mais um nível, aí ele vai colocar os diretores de cada setor. Inclusive ele, tá? É um dos diretores. Ação, editar tarefa. Coronel Pereira. Salvar. Então aqui, ó, a gente já vai ter uma mudança, ó. Ver, projeto. E vamos lá. Na DMAT, quem vai fazer a implementação das medidas necessárias na DMAT? Vamos ver o que ele colocou aqui pra gente, ó. Implementação das medidas necessárias na DMAT, Tenente Coronel Machado, Robson Machado, que é o diretor de materiais. Então aqui, na DMAT, ação, editar tarefa. Vamos clicar aqui. Vamos ver se ele está aqui ou se ele já está na DMAT, ó. A gente já cadastrou ele na DMAT, se eu não me engano. Então, Tenente Coronel Machado, DMAT, ó, Tenente Coronel Machado. Então, para fazer a implementação necessária na DMAT, vai ser o Coronel Machado. Salvar. Ver. Projeto. Próximo setor, implementação na DICUA. Quem vai ser na DICUA? Vai ser o Coronel Pereira novamente, porque ele é da DICUA. Tenente Coronel Pereira.
editar tarefa. E aí, ó, Dealf Pereira. Salvar. E agora, por último, ver projeto. Na de off vai ser quem? Coronel David, ó, que é o diretor de finanças. Coronel David, de off. Então, ação, editar tarefa. E, finalmente, o nosso último, Tenente Coronel David. E aí a gente salva. Então, vamos lá, pessoal. Projetos. B, projetos. Então, vamos lá. Então, agora, a gente está com todas as atividades, tá? Com seus respectivos responsáveis pela atividade, ok? Então, qual é o grande diferencial disso aqui? É que o gerente do projeto, ele pode não ser responsável, e até não é aconselhável que seja responsável por todas as tarefas do projeto. Então, ele delega para a equipe do projeto algumas atividades. E aí essa equipe do projeto vai fazer o report para a gente dessas atividades, né? Que é o relatório de cada atividade. E aí os senhores estão observando aqui que está vermelho, né? Então, quando determinado... Está vermelho porque o prazo já passou e não foi feito o report de que determinada atividade foi executada. Então, a gente vai fazer um vídeo sobre report, e no vídeo sobre report a gente vai mostrar como faz o report e essa cor aí mudando, ok? Então a gente tentou mostrar aqui, ficou um pouco repetitivo, mas de certa forma é bom porque tira qualquer dúvida. Então a gente entra pela tarefa mesmo, e aí edita a tarefa, e lá no responsável a gente coloca o responsável. Claro que lá tem vários outros atributos, outras características que a gente poderia estar alimentando, mas isso aqui é a gente está passando o mínimo necessário para conseguir fazer um monitoramento e acompanhamento da execução do projeto, ok? Muito obrigado por mais esse vídeo, e aí a gente espera que os senhores assistam o próximo e os anteriores para conseguir aí fazer efetivamente o gerenciamento do projeto dos senhores.